nunca acaba. Seja bem-vindo você que está aqui na nossa plataforma exclusiva do Hallelujah. Estamos aqui com conteúdo exclusivo para você. Eu sou o João Carlos, estou aqui com o meu amigo, irmão de comunidade Pedro Veiga, e também com o nosso querido irmão de comunidade Padre Franco Galdino. Estamos aqui para falar um pouco sobre a esperança, para criar essa conexão com você que está aqui com a gente. E o tema é livre para a gente estar aqui à vontade também, né? Bem-vindo, Pedro, bem-vindo, Padre. É uma alegria que nós estejamos aqui juntos, né? Por favor. Obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre esse tema da esperança, que é um dos temas centrais desse tempo do Hallelujah e desse tempo que nós estamos vivendo, né? Sim. Um tempo de tantas dores, tantos sofrimentos. E às vezes a maior tentação é justamente essa. A esperança, que a gente fala geralmente que a esperança é a última que morre, né? Sim. Mas parece que ela já tá... Se ela não estiver morta, ela tá quase na UTI. Então a intenção é a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então vai ser muito boa essa conversa. Legal, um alô para todo mundo também. Estou aqui, vou tentar não atrapalhar muito, dar uma leve ajudada. Inclusive eu estava querendo dar o nome, né? A gente ficou com Hallelujah Podcast, porque verdadeiramente nós não vamos chamar de Hallepod nem de Hallecast, como der a ideia. Não vai rolar, porque a esperança é a última que morre. É a última que morre, a gente teve esperança. A gente teve um nomezinho melhor, né? Hallelujah Podcast 2021. Quem sabe ano que vem a gente tem outro. Esse ano o Hallelujah tem uma edição especial, toda online, em três locações: Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Nós estamos aqui no estúdio do quarto de cima. Algumas pessoas devem reconhecer. Porém, inclusive, se não quiser, tira fora essa parte da edição, não tem problema. Nós estamos aqui em Fortaleza, reunidos, e o primeiro convidado é o Padre Franco, que já antes da gravação falou: esperança não é só isso aqui que vocês estão dizendo, não. Vocês estão pensando, não, que muita gente está pensando, não. Então é ótimo, porque hoje é aula, né? Então vamos em frente. Padre Franco. Agora sim, uma conversa, né? Aula em forma de conversa, para não ficar, senão vai virar uma pregação e não um podcast. Não, aí vai ser pensando. Hallelujah Pregação. Hallelujah Pregação, parte 1, Franco Galdino. Mas eu vou introduzir aqui para a gente começar a conversar, né? O que eu acho interessante em relação à esperança, né? Nós geralmente damos quase assim por certo que a gente entende o que é esperança. E a gente começa, para poder não perder a esperança, começa a fazer talvez assim umas frases, né, tentando dar um sentido positivo, né? A gente vê a pessoa sofrendo, a gente diz: ei, cara, vai dar certo, né? Aí envia hashtag VDC, né? Sai colocando nas paredes. Mas, sinceramente, se você pensar o que a mensagem vai dar certo significa, ela significa absolutamente nada. Né? Assim, vai dar certo por quê? Não, porque sempre vai dar certo, sempre dá certo. Eu não entendo isso como esperança, né? Porque senão fica parecendo que a gente tem um discurso assim otimista, positivo, né? Tipo, mensagem positiva, energia positiva. E eu acho que a esperança cristã é muito mais do que isso. Primeiro, porque a esperança cristã é a virtude teologal. E o que é isso? É uma coisa já profundíssima. A esperança cristã, ela caminha junto com a fé e com a caridade, né, com as outras duas virtudes teologais. E é por causa da esperança que nós estamos aqui hoje, da esperança cristã. Não simplesmente de que vai dar tudo certo e a gente vai sair dessa, estamos num momento mal e vai dar certo e vamos ficar bem. Mas, de certa forma, leve interrupção, não é a feliz certeza do céu, da vitória de Cristo? Exato. Eu acho que vai dar certo, tá na direção. Só que ele não baseia em nada. Ele baseia simplesmente num cara, ei, fica feliz aí. Não fica tão chateado que as coisas vão melhorar, né? Vai melhorar. E se tiver tudo bem, então não precisa ter esperança? Se tiver tudo bem, se tudo tiver ok, então... Aí já deu, né? Já deu. Então joga fora a esperança, porque não tem por que ter esperança agora. Né? Isso é um ponto muito interessante, porque na maioria das vezes a gente pensa, a gente precisa de esperança quando a tempestade está acontecendo. Né? Então, se não tiver uma tempestade, a esperança não é necessária na vida do cristão? Pois é, não é assim. Joguei tudo agora para vocês. Agora vamos começar a conversar sobre isso, né? Eu queria introduzir, começando isso, né? Quando nós estávamos preparando esse Hallelujah, fizemos uma oração e tudo mais, e aí Deus nos falava de esperança. Na verdade, é o que nós precisamos nesse tempo é de esperança mesmo, né? Porque nós estamos num momento difícil e a gente fica procurando aonde se ancorar. Tanto é que na tradição cristã, a esperança sempre foi uma âncora, simbolizando mesmo alguma coisa firme do qual nada me escapa.
Eu tenho minhas ressalvas em relação a ser uma âncora. Eu entendo qual é o significado dela, mas eu acho que a esperança é mais dinâmica do que uma coisa fixa e imóvel. Deus nos pedia que nós comunicássemos a sua esperança. E começamos a pensar como é que nós poderíamos corresponder a isso. E a correspondência que Deus nos dava era justamente das mãos do homem, as mãos do homem, no Aleluia, quando chega naquela multidão, aquele povo de mãos erguidas. O que a mão erguida significa em relação à esperança? Eu acho que é um símbolo espetacular. Né? Assim, se pudesse mudar a iconografia, eu colocava as mãos erguidas como símbolo de esperança. Porque o cara chega no Aleluia, né? Ele chega no Aleluia com problemas familiares, ninguém vai para ali perfeito, assim, eu tô ótimo, então hoje eu vou. A pessoa vai com tudo que ela vai, com tudo que ela tem, né? Um problema financeiro, problema familiar, dificuldades, desafios, aquela fila de carro que passa 1 hora para entrar, que deu um problema enorme, fiquei zangado, enfim. Todos o Pedro sabe dele. Da época que eu não tinha credencial, tinha que ficar na fila. Né? Exatamente. Mas assim, quando chega ali naquele show, o artista tá ali e diz, levanta a tua mão e agradece a Deus. E aquele homem levanta a mão, ele olha para cima e começa a agradecer a Deus. Agradecer a Deus, sabe assim, em que contexto? Né? A esperança cristã, ela se baseia justamente na ressurreição de Jesus Cristo. E por quê? Porque nós aprendemos na história, né, na raiz da visão cristã, o que a gente aprende? Que depois da cruz vem a ressurreição. Então, essa não é simplesmente um vai dar certo, mas até porque não é simplesmente Jesus não morreu na cruz, ele estava morrendo na cruz, mas aí vai dar certo, Jesus. Aí ele não morreu, ele saiu, voltou e ficou super bem. Jesus morreu na cruz. Uhum. Então é mais do que um vai dar certo. Né? A esperança cristã, ela é uma Páscoa, né? É uma passagem, né? Independentemente do que vai acontecer, se tu vai morrer na cruz ou tu não vai, existe uma providência divina que vai transformar essa situação em algo muito maior do que você imagina. E o que é? Aí a gente vai ter que experimentar para viver junto com aquilo e perceber que existe uma graça que sobrepõe aquela dificuldade, o desafio, ou até que me empurra para continuar vivendo. Porque se tudo estiver ok, para onde é que eu vou? Tem alguma coisa que continua me empurrando para ir além daquilo que nós estamos simplesmente vivendo. E é nessa direção que eu diria que está a esperança, né? A esperança é justamente esse olhar elevado e uma mão que se ergue para o céu em postura de louvor, não porque está tudo ótimo, não porque eu estou querendo ficar um pouquinho melhor, mas porque eu sei que depois do sofrimento, da cruz, né, das dores que estou vivendo, ou nem depois, às vezes junto, porque às vezes acontece tudo junto, né? Acontece no processo, durante, né? Eu tô sofrendo e eu tô vivendo a graça de Deus. A pessoa diz assim, rapaz, como é que eu aguentei uma coisa dessa? Tu tá vivendo um momento de agraciadíssimo, né? Deus tá te derramando graças enormes sobre ti. Mas se tu ficar, não vai dar certo, significa o quê? Tem que passar, vai passar. Não vai passar, não. Experimenta agora da força da ressurreição. Uhum. Né? Sim. Então, tanto é que o ressuscitado aparece com as marcas gloriosas. Para simbolizar que ele não fingiu que não... Vixe, olha aí, ó, deu tudo certo, agora eu tô perfeito aqui, um homem novo. Não, eu tô com as marcas gloriosas, né? Sim, mas eu estava pensando aqui enquanto você estava dizendo. O fato de haver um momento difícil na vida da pessoa, um sofrimento, deve ser sempre a noção de que existe a esperança, precisa estar ligada ao sofrimento ou não. Porque é isso que eu perguntei inicialmente. A gente, sabendo da vitória de Cristo, a gente precisa lembrar disso mesmo nos momentos menos doloridos, né? Sim, sempre. Então, isso me leva a lembrar uma vez uma irmã de comunidade lá no Rio, quando eu estava mais de 10 anos, ela falou, eu costumo rezar mais quando eu estou sofrendo. A maioria, né? A maioria. Tipo, tá tudo bem, a gente dá uma agradecida a Deus e meio que dá uma esquecida, assim, toca a vida, aproveita, porque é tão raro, fica tudo bem, né? Mas Aí depois tu pede assim, Senhor, me dá assim a graça de uma vida espiritual mais autêntica. Aí chega a cruz. Exato. Aí chega a cruz e diz, o que é isso? Tá doendo. Mas agora tu tá rezando, agora tu tá buscando a conversão, agora não é que Deus vai te dar um sofrimento para aquilo, mas ele vai permitir de alguma forma aquilo que você pediu. Né? E às vezes vem assim,
E aí tá a dimensão de uma certa esperança. Mas porque a esperança, ela muda o nosso ela não muda só o futuro, ela muda o nosso presente. A forma como a gente vive o momento que a gente está passando, né? Absolutamente. Tem um dos símbolos também da esperança, né? Popularmente, tipo aquela luz no fim do túnel, né? Tu tá caminhando, tem aquela luz no fim do túnel. Mas se você não passar pelo túnel, tu nunca vai chegar naquela luz. Sim. Então, tipo, essa perspectiva de que a esperança, ela muda a forma como eu faço esse trajeto, me dá mais força ou não para chegar até o meu objetivo. Absolutamente. Imagina tu caminhando num túnel. Tu caminha, tudo escuro. Caminha, tudo escuro. Rapaz, aqui não vai dar em nada, não. Mas na hora que tu pensa, deve estar mais perto do que antes. Aí você pega mais força. E na hora que você vê a luz no fim do túnel, é a hora que você diz, tá chegando. A esperança, ela nos faz mudar o presente, ela arrasta para o presente o que é prometido para o futuro. Quando, por exemplo, em relação ao céu, né, a eternidade, que é a Ave Maria, quando eu penso assim, vem o céu, aí eu penso, puxa, como é difícil viver a castidade, por exemplo. Mas depois daqui, vem o céu, vem a eternidade. Me dá força! Cara, eu vou viver isso, por quê? Porque depois disso aqui tem o céu pra mim. Eu tô ganhando o céu pra mim, né? O cara diz assim, Pedro, tá trabalhando aqui, trabalhando. Pedro, tu trabalha 5 dias, no 6º dia eu te dou um dia de folga, te dou uma viagem pra ir lá pras praias caribenhas, pra uma semana lá. Rapaz, o cara pode ser que no 3º dia ele já esteja morto, mas sabendo que daqui a 2 dias ele vai ter a folga no Caribe, ele diz, rapaz, na hora eu aguento aqui ainda mais uma semana. Por quê? Porque é como se eu antecipasse pro meu presente aquilo que só vai me dar no futuro. E eu acho que é isso a esperança também. Então deveria ser hashtag vai dar certo. Por quê? E uma explicação, né? Pronto. A gente sente falta do porquê, né? Dessa hashtag, muitas vezes. Não sei você que tá acompanhando a gente em casa, mas eu tenho um pouco de dificuldade com essa expressão, vai dar certo. Né? Assim, porque às vezes tu tá ali no momento, na correria, a gente tá numa produção, na coisa, aí tá tudo dando errado. Aí chega alguém, aí tu tem que resolver alguma coisa, aí chega uma pessoa e diz assim, não, vai dar certo. Rapaz, aquilo me dá uma agonia. Porque eu fico, às vezes, essa aqui é a pergunta que eu queria jogar aqui, é tipo assim, isso às vezes não meio que anestesia a nossa consciência do que a gente tá vivendo? Essa expressão assim, não, fique tranquilo que vai dar certo. Às vezes tem essa meio que anestesia o nosso processo, tipo, inibe a nossa responsabilidade naquilo ali, né? Ou será que é uma coisa que só eu vivo, vocês também percebem assim? Justamente, deve alienar, né? Porque uma coisa é Santa Teresa dizia, tomai ânimo, porque, e ela explica, né? Sobre a vitória, sobre o céu, e o abstrato, talvez porque não se queira fazer um hashtag religioso, um hashtag teólogo, né? Um teologal, uma coisa assim. Então, mas para nós, precisa haver um sentido. Total, então, sim, total. Espero que essa conversa esteja tomando um rumo. E assim, porque senão fica realmente essa coisa sem fundamento, eu simplesmente espero que dê. Sabe assim, e aí eu quero tipo te acalmar para poder tu dizer assim, não vai dar certo, para poder você parar. E também é uma resistência ao sofrimento que é necessário naquele momento, né? Assim, para poder o Pedro se tornar o profissional que ele precisou estudar, se dedicar, né? Dormir menos. Então, para poder eu me tornar o padre que eu sou, o missionário que você... Foi necessário uma dedicação. Então, tô lá na minha prova, fazendo aquela prova da faculdade que sempre dá aquela tensão e tal. E vai dar certo. Não, calma, deixa eu viver o meu sofrimento, né? Claro que é importante. Olha, não, você é inteligente, você estudou, fique tranquilo, né? Não é uma oposição a essa cultura aí, né, do vai dar certo. Não é isso, né? A intenção não é essa. É que se ela não tiver um fundamento, ela é vazia. E a gente vai ficar só num otimismo que não dá em nada, assim. Justamente, o otimismo não dá. Não dá em nada, assim. Claro, Maria, ninguém vai ficar aqui pessimista, achando que... Mas percebe o que está acontecendo, entra no processo, toma autoridade... Toma responsabilidade. Entra no processo, acho que é a melhor descrição, porque justamente o perigo é... Não, nem se preocupa com o que está acontecendo, e não lidar com o problema, que não é
absolutamente o que Jesus fez, né? Eu não Sim, preciso exatamente. passar por este caminho. Até porque o caminho nos conduz a um crescimento. E, tipo assim, ignorar essas partes do caminho seria também não crescer, né? Absolutamente. A gente poderia dizer, então, que, tipo assim, a esperança, ela não se opõe ao sofrimento, não se opõe à realidade, né? Não, Isso é outra coisa legal. importante. Outra coisa legal. Porque a experiência cristã não é pra gente se ausentar da realidade. Porque às vezes essas coisas positivas, essa aura positiva, ela às vezes nos tira. Tipo assim, não, cara, olha, relaxa. Hakuna Matata. Gente! Nome do podcast. Achamos o nome do podcast. Gente, você que tá Hakuna acompanhando. Matata, cara, como é que a gente não teve essa ideia? E será que aqui somos então Timão, Pumba? Tipo assim, não, Hakuna Matata, tipo assim, vai e deixa que as coisas, deixa que tudo vai fluir. Maravilhoso. Tipo Hakuna assim, Matata. beleza, tudo bem, mas existe uma responsabilidade. Existe a necessidade de você entrar no processo, né? Existe a necessidade de participar do processo. Meu filho tá doente, eu vou fingir que ele não tá, porque vai dar certo, porque fique tranquilo, no final das contas tudo vai... Não, eu preciso sofrer junto com ele, eu preciso padecer com a esperança de que de que Deus pode, de que os médicos podem, de que a medicina, né? Toda a providência de Deus que governa a nossa história, que guia a nossa vida e que nos conduzirá àquilo que Ele quer para nós. Eu acho isso espetacular. Tem esse roteirinho aqui na minha frente está ótimo, porque tem uma pergunta que diz assim: qual era a esperança dos profetas? E logo uma outra: quais são as passagens bíblicas sobre esperança? Sabe dizer alguma coisa? Claro, né? Sabe, imagina. Mas... Não souber. Na verdade, uma das coisas que a gente, para poder entrar nos profetas, uma das coisas que não estava preparando o Aleluia, a gente pensou foi justamente isso, né? Como é que Deus fez com o seu povo? Porque o povo de Deus passou por momentos de crise e foi necessário que Deus mesmo desse a eles a esperança, né? E aí ele mandou os profetas para transmitir para eles aquilo que era renovar a promessa. Na verdade, Deus começa uma história com o seu povo dando esperança. Abraão, sai da tua terra e eu vou te conduzir para algum lugar. Que lugar é esse? Abraão vai, movido pela fé e pela caridade, que são arrastadas pela esperança. Eu vou já depois entrar num poema aqui de Charles Péguy, que eu gosto muito, que ele fala que a esperança é como uma criança menor, né? A criancinha, a fé... Agora já entrei, mas depois eu vou para a passagem de Jeremias. Entra logo. Vou entrar. Ele diz que a fé... Tem até uma obra de arte com esse poema, não tem um quadro exatamente com essa figura, se eu não me engano. Não sei, nunca vi. A gente vai procurar, mas eu acho que eu já vi uma coisa assim. Depois se tiver, eu acho maravilhoso. Assim. Eu acho maravilhoso. Então, ele diz o quê? A fé é como a esposa fiel, né? A esposa fiel. A caridade é como a mãe, né? Que ama o filho como uma... E a esperança é o quê? A esperança é como uma criancinha que pega na mão dessas duas e arrasta elas para algum lugar, né? Poderia-se pensar que é a fé e a caridade que vão um pouco à frente, como mais maduras, né? Se fala muito da fé, se fala muito da importância da caridade. E a esperança ninguém sabe nem o que é, na verdade. No final das contas, a gente nem sabe direito o que é a esperança. Então, a gente pensa que a nossa fé e a nossa caridade, né? Nossa, no sentido de que essas virtudes em nós arrastam a nossa esperança. Mas é o contrário. A esperança é aquela meninazinha, né? Aquela criança, ele diz assim... É como uma criança, cara. A esperança, você tá dizendo? A esperança é como uma criança. Eu vou tentar aqui ler um pouquinho do que ele diz. A fé é uma esposa fiel. A caridade é como uma mãe ardente e cheia de amor. A esperança é uma menininha inexpressiva que veio ao mundo no dia do Natal. E para Charles Péguy. E, no entanto, continua o poeta. Esta menininha que atravessará os mundos. Esta menininha que aparentemente não tem nenhuma importância, apenas ela carregando as outras e atravessará os mundos revoltos. Pois a fé vê aquilo que é. A esperança vê aquilo que será. E a caridade ama aquilo que aquilo que é. A esperança ama o que será. E a esperança vê o que será no tempo e na eternidade. Por assim dizer, o futuro da própria eternidade. É como aquela criança que, tipo assim, fica... Enquanto tá todo mundo aqui, né? O cara, a mãe, a fiel, a esposa virtuosa.
E a criancinha que diz, mamãe, será que isso aqui vai acontecer? Ela brilha os olhos como se... E parece ser inocente, parece ser boba. Mas se ela não arrastar a mãe pra olhar lá na frente, a mãe que eu digo, né? O pai, a mãe, sei lá. A criança sempre brilhando os olhos, né? Se você fala assim pra uma criança sobre como é que poderia ser o mundo como nós temos. Você fala pra um adulto é assim, olha, o ideal da nossa humanidade seria assim, uma sociedade assim, uma sociedade não sei como. O cara diz assim, padre, de boa, não dá. Já aconteceu, a gente sabe que isso aí não tem como. Mas a criança, ela fica, uau, é isso. Sim, a criança se entusiasma e um pouco nos arrasta a acreditar naquilo que nós não mais acreditávamos. Muito né? bom. A criança vai arrastando e você vai dizendo assim, quer dizer, papai, que então pode um dia as pessoas se amarem de verdade umas às outras, pode ser que vai chegar um dia em que a gente vai... todo mundo querer mais o bem do outro do que o bem de si mesmo. Papai, será que um dia pode ser que não seja mais olho por olho, dente por dente, mas ama o teu próximo, ama o teu inimigo? E a criança fica cheia de empolgação. E você é arrastado por ela. Né? Porque você não tá mais... eu não sei se pode chegar esse dia, mas a criança me arrasta. E eu começo a construir a vida e a sociedade por causa daquele olhar para cima brilhoso da criança, né? Então... eu falava isso porque quando a gente foi preparar o Aleluia, eu não me lembro mal o que eu estava querendo dizer. Mas esse é o ponto, sabe? Eu acho que isso é muito precioso. A gente entender que tem essa virtude que arrasta a nossa fé. A nossa fé vai para algum lugar. Pois é, aí deve ter a ver com os preparativos de qualquer coisa na vida, assim como o Aleluia, que dá muito trabalho, tem que confiar que vai conseguir arcar com as despesas e que vai ter a estrutura e vão ter as pessoas e vai dar tempo de terminar e... por exemplo, fazer um negócio desse aqui já dá um trabalhinho. Imagina um evento, né, enorme. Imagina 3 eventos ao mesmo tempo. Então, claro. Com certeza. Mas, e nisso que você estava dizendo, eu pensei, então, já não é a alienação do vai dar certo que... não, nem olha para o que está acontecendo e... finge que está tudo... e ao mesmo tempo não foca só no problema e se desespera, perde a esperança porque o problema parece grande demais. Então, existe isso, vamos lidar com isso, mas tem que ter o brilho nos olhos. Né? Tem que ter o brilho nos olhos. Nessa perspectiva de tem que ter o brilho nos olhos, a gente poderia afirmar que a esperança ela eleva a nossa razão de alguma maneira? Eu acredito que sim. Porque no mundo que a gente vai vivendo e tal, muitas vezes a gente vai focando no problema, né? Sim. A gente vai focando na necessidade de resolver alguma coisa, a gente acaba se tornando bem treinados a racionalizar todas as coisas, né? Excessivamente, uma racionalização excessiva. Absolutamente. Eu acho que se não tiver o brilho nos olhos, a gente analisa assim, ó, rapaz, é o seguinte, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Não dá. Né? Se a gente fosse fazer tudo racionalizando perfeitamente, muitas coisas a gente não teria feito. Por exemplo, a vida missionária que eu escolhi. Se eu fosse racionalizar, rapaz, olha, eu vou sair, aí eu não sei pra onde é que eu vou, aí eu não... Se eu não tiver aquela criancinha me puxando e dizendo assim, vambora, sabe? Tem aí um negócio fantástico pra ti, sabe? Tem a promessa de Deus, né? O caminho, a vontade de Deus pra tua vida é algo maravilhoso. Ela me puxando e a fé dizendo, tá bom, então eu vou, e a caridade ardendo em mim, eu ia dizer, rapaz, sinceramente, olha, tal, aí tem esse risco, eu não vou casar, aí eu não sei como é que vai ser a minha vida, depois pode ser que aconteça. Se você for somar no 1 mais 1, não dá, então termina elevando mesmo a nossa inteligência, porque a inteligência não pode ficar só na razão seca, ela tem que ter um horizonte um pouco maior, né? Duas coisas interessantes aí, na tua realidade você tem 2, sacerdócio, que é saber, você sempre lida com pessoas, atende confissão, não pode uma pessoa se confessar com você e sair pior do que entrou. Espero, então, né? O sacramento da reconciliação precisa passar, né? Essa ânimo, né? E a outra coisa, vocês dois da comunidade de vida que contam com a providência de Deus, talvez mais do que com qualquer outra realidade, né? Absolutamente. A providência de Deus também tá muito ligada a Quantas histórias a comunidade tem de... hoje não temos nada para comer, aí no outro dia a gente ganhou um carro. Assim, tantas histórias, né, que vocês podem até dar exemplos, assim, mas e não esmorecer no meio do caminho. Absolutamente. Saber que acontece, né? Absolutamente. Eu acho que, inclusive, é outra forma de alimentar a esperança, é a gente ler a nossa história à luz de Deus. Né? Quando a gente percebe como é que Deus faz na nossa vida,
Meu Deus, nunca me falta. Porque também a gente vai educando o coração a ter esperança. É a virtude, né? A virtude é o hábito repetido. O vício é o mau hábito repetido, que vira vício. Peraí que agora eu vou anotar isso. E a virtude é justamente o bom hábito que vai se repetir. Então, não adianta eu fazer, dei isso aqui para um pobre, agora eu sou generoso. Não, você vai ser generoso quando esse hábito se tornar, quando essa prática se tornar um hábito. Então, eu sempre faço isso e vou me tornando generoso, né? Então, a esperança também ela vai se manifestando e se realizando à medida que eu vou tornando aquele ato em um hábito, né? Então você percebe que quando você olha para trás para sua história e vê como é que Deus agiu, você vai se tornando também cheio de esperança, né? Rapaz, nunca me faltou. Uhum. E isso é inteligente, né? Quando a inteligência é afetada pela esperança. Meu Deus, nunca me faltou, né? Tantas vezes estive... E nunca me faltou, nunca foi... Tu sempre foste fiel, né? E é o que Deus faz, né? Na história mesmo, muitas vezes, o povo de Deus. Tentando... Lembra-te de o que eu fiz contigo. Lembra-te daquilo que... Né? Lembra quando eu te tirei não sei de onde. Lembra de... E isso é espetacular. Isso é fantástico, né? Pensar. Padre, falando disso, de hábitos, de práticas, de virtudes, né? Existem, então, práticas que cultivam a esperança, que alimentam a esperança na gente... E práticas que fazem o contrário? Eu acredito que sim. Eu acho que, por exemplo, a espiritualidade, pelo que eu percebo, né? O homem de Deus, o homem que faz uma vida espiritual, a tendência é tornar-se mais esperançoso, né? O homem desesperado é justamente o homem que perde o horizonte divino. Digo isso com estudo, com forma Eu acho que essa é uma frase a ser repetida. O homem desesperançoso é que perde o horizonte divino. Depois por favor, pense nessa frase. Não, eu quero botar até uma legendazinha assim. Não, porque, olha, isso por estudo, né? Na filosofia, um dos assuntos que mais se fala na filosofia contemporânea é a angústia, o desespero, né? Vai pegar na filosofia lá antiga, lá na antiguidade. Era o sentido da vida, por onde é que a gente vai, de onde é que a gente vem, né? Como é que eu posso conhecer as coisas. E aí vai passando para várias épocas da filosofia. E a contemporânea é essa coisa da angústia, do fato de sentido de vida, é um negócio assim, parece que, né? E por quê? Porque saiu o horizonte divino. Então a pessoa está aqui. A minha vida acaba aqui, né? Tudo que eu posso ter é isso aqui. Rapaz, sinceramente, por que é que eu tô trabalhando, vivendo, comendo, acordando, sabe? Pra quê? Qual é o sentido disso? Se eu perco um horizonte do divino, né, que é para onde vai o meu coração, né, de onde eu vim, para onde eu vou, inclusive vamos dizer assim, que tira de mim o melhor que tem em mim, né, aquela parte da imagem e semelhança de Deus, sabe, que me inspira a atos de bondade, de caridade, de honestidade. Se não for isso, por que eu sou honesto? Não, porque é legal, assim, a gente vai fazendo... Tu é um bobo, porque tu tá perdendo a oportunidade de usufruir mais desse mundo. Mas se tu tem um horizonte mais longo, então aquilo vai te dando, e isso vai te arrastando pra... Eu tô educando meus filhos pra quê? Não, pra poder eles crescerem, ficar gordinho e ficar grande. Eu estou educando meus filhos para serem homens e mulheres virtuosos, construtores de uma sociedade melhor, sabe? Preparando eles para a eternidade. Não foi isso. Fica no quê? Então eu acho que essa prática de alimentar, né? A espiritualidade, ela vai alimentando. Né? A palavra de Deus, já que a gente vai ler, é cheia de palavras que vão te iluminando, te projetando, né? em algo maior, em algo... E o homem, quando ele vai perdendo esse horizonte, ele vai se animalizando, sabe? Ele fica parecido com um cachorro que nasce e faz os cachorrinhos e termina e ele morre e acabou-se. E é isso. Tipo assim, não tem mais nada pra ti. Só isso mesmo. Então... É o perigo que pessoas que não têm a crença, né, no eterno e na vida eterna correm. No momento que ela está numa situação pesada, grave, escura na vida dela, não tem sentido de se manter viva. Absolutamente. Então, sim, justamente é o que a gente volta para o começo. A vida eterna é a esperança maior, né?
Absolutamente. Contemplar a face de Deus, como sempre disse o padre Cristiano Pinheiro nos shows do Missionário Shalom. Já puxo o gancho para mim, assim, que eu via muito ele dizendo isso. É porque se não tem esse norte, né? Se não tem essa âncora pendurada no céu, Absolutamente. a gente vai para onde? Não tem nem sentido tentar caminhar. Você tira Deus da história, tira a vida eterna. Eu vou fazer o quê? Não, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro para quê? Para pagar as contas. Pagar as contas? Para quê? Para comer. Chega uma hora que aquilo para de fazer sentido e... Com certeza. Só estar vivo para sobreviver, né? E isso é a marca do divino em nós. Porque a gente poderia se satisfazer com isso. Por que a gente não satisfaz com isso? Por que esse discurso é tão absurdo? A gente quer mais. Por que existe algo qual é o absurdo de dizer? Eu vou trabalhar, eu vou dar comida vou comer, vou dormir, vou trabalhar e vou curtir o meu dinheiro que eu ganhei para poder trabalhar depois e curtir. Qual é o absurdo disso? Se nós não fôssemos vocacionados para algo maior, se nós não fôssemos criaturas de Deus, filhos de Deus, talvez fosse normal dizer isso. E às vezes a gente é anestesiado por... Vai, trabalha, consome, compra, trabalha, consome, compra, vida. E tu tá nessa anestesia por quê? Porque é interessante o que o mundo pode dar. Mas na hora que você parar, na hora que tu dizer assim, dá um pause. Aperta um pause aqui e fica 5 minutos pensando que sentido tem tudo isso. Onde é que tu vai bater? Não vai bater em nada. Vai dizer, caramba, bicho, eu gastei minha vida todinha pra ganhar o dinheiro que agora eu gastei e que agora se acabou e que eu comi e sabe, assim, e pra que eu quero continuar minha vida? Eu quero continuar minha vida trabalhando pra poder continuar comendo e continuar vivo. É só pra isso. Mas é justamente a inquietação interior, porque as virtudes teologais, né, da fé, da esperança e da caridade, elas partem ela tem como Deus, como fonte e como objeto, né? Elas vêm de Deus e elas voltam para Deus. Então, é justamente por causa desse traço do divino em nós que a gente acha um absurdo falar de uma vida que simplesmente vive para comer, para dormir, para acordar, e para comer e dormir e ganhar. A esperança, então, nos conecta com algo que transcende essa vida? Absolutamente. Vem de Deus e volta para Deus. A esperança, ela vem da virtude divina e volta para Ele. Nosso coração vai tá se levando para Ele. É para Ele, é para Deus mesmo, né? Eu acho só interessante um parênteses assim, de gente que eu conheço que se diz agnóstica ou que é ateu e tal, diz algo que eu acho que é interessante, a gente poder valorizar o que Deus deu na nossa vida, claro, né? Sim, então, sim. Isso também nos traz um zelo, nos traz um foco. Não, olha, minha vida importa, porque se eu desprezo essa vida toda... Absolutamente. Não adianta nada Deus ter me dado essa vida. Então, eles têm um pouco mais, talvez, de zelo pela vida cronológica natural, que pode ser que depois disso não aconteça nada para eles, né? Mas que também para nós não deveria ser desprezado jamais. Então, justamente. Quando a gente faz um discurso quando a gente faz um discurso desse, obviamente, é ressaltando a falta de um sentido posterior. Mas essa vida precisa ser bem vivida. Bem vivida em todos os aspectos, né? Não é para... Porque também poderiam dizer que os cristãos fogem do mundo, né? Que foi a grande crítica de muitos tempos, né? Dizer que os cristãos fugiam do mundo, né? Viam que o mundo era mau e aí foge e se isola numa... Não. Não é essa a ideia, né? Pelo contrário, justamente por isso, eu experimento, usufruo, gozo desse mundo no máximo dele, justamente porque ele vai ser uma antecipação daquilo que eu vou ter. E a gente experimenta isso também é esperança. Tipo assim, ó, o pai com o filho no colo, ou a mãe com o filho no colo, experimentando ali daquele prazer de ter o seu filho no seu colo, fazendo um carinho com ele, cantando uma música, embalando um filho, é experiência de eternidade. Como é para mim celebrar a Eucaristia. É experiência de eternidade. Tem experiências na Terra, né? Os bens, por exemplo, a possibilidade de ter bens para favorecer uma vida familiar mais saudável, né? Favorecer... Que é isso é maravilhoso. Sim. A gente não pode desprezar, de forma alguma. E para os missionários, e principalmente, e para os batizados, a gente precisa
estar nesse mundo e ter a esperança para poder... Então, o papel do sacerdote, o papel de um missionário, né? Absolutamente. Saber traduzir a esperança da eternidade. Acender, como se a gente pudesse dizer assim, os luzeiros nesse mundo que lembram o que virá, né? Exato. Tipo assim, nessa vida aqui, acho que o nosso papel como batizado, como missionário cristão, acender essas centelhas do mundo de esperança, né? Que isso aqui tudo que é dom de Deus, que Deus nos deu, a gente precisa ter responsabilidade, viver bem, né? E tal, mas acender essas luzes, essas centelhas. Olha, tudo isso aqui é maravilhoso, Deus nos deu, mas existe algo que virá, né? Muito superior. O próprio celibato, né? O João é celibatário. É uma coisa espetacular. Não é que o João se diz, não quero mais viver, não, porque essa vida aqui é uma droga, a gente tá aqui só sofrendo. Não, a vida é linda, maravilhosa, plena. Amo viver. E quero viver ela intensamente. Exatamente. Mas eu sei que tem algo... Eu digo isso pra tudo, sabe, Pedro? Assim, às vezes até... Por exemplo, quando a gente fala do pecado da gula, certo? Comi demais, extrapolei, excedi na gula. Ou a embriaguez, extrapolei na embriaguez. Por quê? Porque eu perdi o horizonte da esperança, da eternidade. Sabe por quê? Porque se eu entendo que os prazeres desse mundo, eles são sempre parciais, eles nunca são plenos. Se eu entendo que eles são sempre parciais, eles me dão até um lugar. E eu tenho que me satisfazer desse lugar. Essa vida pode me dar muitas coisas boas, mas ela só me dá até aqui. Tem uma coisa a mais dela que ela não pode... Tem alguma coisa que eu desejo além dela que ela não tem como me dar. Só vai conseguir me dar a eternidade. Então, eu preciso ter uma... Aí é que está a visão cristã. Na visão cristã, a gente ordena os nossos afetos para que a gente consiga experimentar o máximo que eles podem dar aqui, porque eles não podem dar tudo, e é ilusão. O pecado da luxúria, né, que é o excesso, por exemplo, na dimensão sexual e outras dimensões. Porque o cara pensa, não, isso aqui, aí eu vou tentar fazer isso aqui para poder dar mais. Só chega uma hora que ele não dá mais. Tem um momento em que aquilo que me dava prazer, ela já não me dá mais. Por quê? Porque nessa vida eu só vou experimentar até aqui e o excesso dela começa a me prejudicar. Mas eu, porque quero experimentar tudo aqui, eu vou e nunca vou experimentar. Então tem que existir aquele espaçozinho dentro de nós, de tudo que é aproveitável desse mundo, das coisas mais belas e plenas, né? Falei aí de passear no Caribe. Espetacular, cara. Eu tenho que... Se você pode ir, vá pro Caribe. Eu queria conhecer a China. Passeie, gaste seu dinheiro, coma. Se você trabalha, e é justo que você gaste os seus bens para a alegria mesmo sua, da sua família, dos outros, descanso, lazer, tudo é justo, tudo é belo, tudo é digno. Mas saiba, se o seu coração tem um espaço de 100, isso aqui só vai preencher até 50. E se satisfaça com 50. Porque a partir dos 50, já vai começar a entrar o pecado. É quando você já vê que aquilo está ali prejudicando, mas você quer mais, mas tá ali prejudicando. Mas você quer mais, mas não dá mais, cara. O querer mais é inerente da natureza humana, porque a gente é programado por Deus pra querer mais. Só que... Onde é que eu vou colocar o mais? Onde é que eu vou colocar o meu mais? Porque se eu colocar o mais aqui, e não vai dar em nada. Mas se eu colocar o mais lá, aí eu começo a antecipar a eternidade. Eu começo a celebrar a minha Eucaristia pensando que agora o céu veio pra terra. Porque se eu quiser encontrar todo o prazer na celebração da Eucaristia, simplesmente porque é uma coisa maravilhosa nessa terra, cara, sinceramente, eu vou celebrar 1, 2, 10, 20, 40, 50 e eu vou dizer, cara, eu preciso saber que aquilo me transcende. Existe o pão eucarístico que é Jesus e que tem... Mas tem uma parte daquele mistério que eu só vou experimentar quando eu partir. Quando eu partir, Senhor, me leva logo. Eu fico assim, Senhor, me leva logo, que eu quero experimentar o resto. Porque a terra não pode me dar o resto. Só que vai me dar. Enquanto eu tô aqui, a gente usufrui, mas me leva logo. Mas me leva. Eu quero conhecer, né? É por aí. Não é quero morrer, te ver não, face a face. Deus, né? Não é querer assim, eu quero morrer mais. A gente tem talvez alguns minutos. Você chegou a abordar o que você queria que não... Não abordei. Mas eu queria falar. Quantos minutos temos ainda? Uns 10 minutinhos. Jeremias, né, foi uma das palavras que nós pegamos, que Deus quis que nós falássemos nesse tempo do Aleluia. Jeremias começa o livro dele, né, o Senhor mostra a vocação de Jeremias, se aproxima de Jeremias, fala, né, Jeremias, eu te
Antes de te formar no seio materno, eu te escolhi. Antes de saíres, eu já te consagrei, te chamei para seres luz e tudo mais. Isso aqui, o contexto de Jeremias, é o contexto do exílio. Tipo uma pandemia. Tipo uma pandemia. Foi isso que eu entendi diante de Deus. É quase uma pandemia. E o Senhor escolhe então, tal. E ele diz, Senhor, eu não sei falar, eu sou jovem. Mas colocar um bocado de defeito de si mesmo. O Senhor diz, não se preocupe. Eu vou tocar aqui, pega lá, não tenha medo, eu vou estar contigo. Esperança. Mas tem a parte que é mais profunda da esperança. É essa. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e disse, o que vês, Jeremias? Jeremias respondeu, vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor diz, viste bem, pois estou alerta para cumprir a minha palavra. Essa palavra, que a gente às vezes não entende tão profundamente, ela é uma coisa espetacular. Jeremias, no meio de um exílio, ou seja, o povo de Deus exilado, sem poder celebrar, né, as suas liturgias, o povo de Deus sofrido. E o Senhor olha para Jeremias e diz, o que tu está vendo, Jeremias? O que tu estás vendo? Jeremias poderia dizer o que ele estava vendo. Estou vendo o povo exilado, os templos fechados, o povo morrendo, o povo sofrendo, né? E Jeremias diz, vejo um ramo de amendoeira. E o que é o ramo de amendoeira? O ramo de amendoeira a amendoeira é a planta, né, a árvore, que ainda no inverno começa a desabrochar a sua flor quando ainda está no inverno. É a primeira árvore que expressa que o inverno está acabando, né? Van Gogh desenha um quadro que é o Ramo da Amendoeira, um quadro muito belo, e é nesse contexto. Ele está num tipo de depressão, né? O contexto é mais complexo, mas depressão, e nasce um sobrinho dele. E aí ele desenha esse quadro como se dissesse assim, essa criança que está nascendo pode ser um novo, assim, sabe? Pode ser uma restauração, pode ser uma coisa que vai se transformar. Jeremias vê o ramo da amendoeira, ou seja, Jeremias diz, o que eu estou vendo de fato é o inverno. Mas no que eu creio é que está vindo a primavera. Então, para nós cristãos, nesse tempo de pandemia, a mensagem da esperança é ver, que é a fé, né? Ver aquilo que ainda não se vê. Eu preciso ver o que não se vê. Eu preciso, nas entrelinhas, saber que a pandemia não tem como não passar por uma providência divina e não tem como trazer um benefício para mim também. O nosso anúncio do Aleluia não é simplesmente vai já acabar e vai chegar a vacina e vai tudo resolvido. Eu espero que seja, espero que chegue a vacina, espero que daqui a pouco a gente volte ao normal. Com a graça de Deus vamos voltar. Mas não é esse o anúncio. O anúncio é, o que tu tá vendo? Eu vejo o ramo da amendoeira. O que nós queremos é que, né, nós, o povo de Deus, os cristãos, a pergunta de Deus, o que tu tá vendo? Nós digamos, eu estou vendo o ramo da amendoeira. Eis que faço obra nova. Não a vedes? Ela já surge. Não a vedes? Deserto, seco, nada. Tô fazendo obra nova. Não a vedes? Eu não tô vendo, não. Mas... Tá dizendo. Mas, pela fé eu digo, eu já tô vendo. Vou fazer... Olha, a gente faz assim, ó. Eis que faço obra nova no deserto. Não a vedes? Não. Aí continua a passagem. Vou fazer correr arroios pela estepe. Aí tu já começa a ver aquele deserto se abrindo e a água surgindo. É assim que a gente tem um olhar de esperança, né? Porque Deus sempre fez. E Ele vai fazer assim. E Jesus, ressuscitado, nos mostra que é assim o caminho, né? Então tem um caminho divino. Aqui surge um passo para depois ele mostrar, né? Aqui surge um grande profeta, Jeremias, povo de Deus. Se não fosse Jeremias, se não tivesse acontecido isso, aonde está aqui tudo isso? Jeremias soube ver naquilo que não estava que eles não podiam ver. Jeremias viu e creu e caminhou como se visse aquilo que era invisível. Para nós, o ramo da amendoeira já está brotando. Está brotando, nós estamos vendo a obra de Deus, né? Só não vê quem não quer ou quem não aproveitou esse tempo. E pode aproveitar ainda, porque a misericórdia de Deus sempre é. Nós estamos vendo o ramo da amendoeira brotando. Nós estamos vendo algo novo surgindo dentro de nós. Não é fora, não. É dentro de nós, né? O Padre Franco, depois dessa pandemia, já se tornou um homem melhor. Né? O João Carlos, depois da pandemia, se tornou uma pessoa melhor. E é isso que Deus quer para nós, né? Essa é a mensagem de Jeremias.
Muito bom. eu queria falar. Tô dando uma olhada aqui, sabe o quê? Procurando o ramo Na da amendoeira. letra da música. A música Florirá talvez fale um pouco sobre isso, né? Sim. Inclusive a nossa irmã Kessiane, que é a mais conhecida entre nós, Shalom, como a intérprete da música, mas já teve mais de uma. E é uma que talvez eu queira indicar. Se vocês quiserem também indicar alguma. E a Kessiane, a gente espera que a gente possa conversar com ela num próximo episódio. Não sei se nesse imediato próximo, mas da série. Na verdade, vai estar tudo disponível junto, né? E essa música eu acho legal. Dá uma olhada no Apple Music ou no YouTube ou nas plataformas Florirá. E falando um pouco de música, porque o Festival Aleluia é primordialmente musical, né? Então, qual seria uma, assim, que você tenha tido uma experiência? A música que saiu no jingle do Aleluia. O jingle não, foi o clipe de lançamento. Novo Tempo. Nossa, essa música. Talvez o pessoal não tenha entendido por que a gente lançou essa música no comecinho, né? Inclusive por que tem uma criancinha cantando depois. É tudo dentro dessa aqui. Deus nos falou e nós quisemos expressar isso. Um novo tempo, uma nova manhã, nova esperança brotará. E depois a criança que canta, né? A vozinha bem... Pra simbolizar o quê? A criança que tá puxando a gente. Ela tá dizendo, sim, né? Vai vir uma nova geração, vai vir algo novo, sabe? E a gente chega os olhos brilham de novo, né? Então, queria deixar essa daí pra vocês. Olha, assim, a gente indicou 2 músicas aqui, né, do nosso repertório da comunidade. Isso, vai pra... Mas eu vou aqui pra uma música que, a princípio, pode parecer que não tenha tanta relação, mas que alimenta muito a minha relação com a esperança com Cristo, né? É uma música da Madre Kelly Patrícia, né? Que diz assim, Jesus, tu conheces meu nome, o teu doce olhar me chama e ele me diz, simples abandono. É uma metáfora em cima de um poema de Santa Teresinha, né? Que é baseado na passagem do Evangelho quando Jesus acalma as tempestades. E sempre quando eu tô numa situação de tempestade, na minha oração essa música se faz presente, porque ela me lembra, quem governa a minha vida pode estar dormindo na barca, mas ele continua governando a minha vida. E isso sempre me dá esperança, sabe assim? De tipo, poxa, não interessa o que tá para acontecer, o Senhor da minha vida está no barco. Então isso me dá muita segurança, assim, sabe? Não sei o que eu poderia dizer de melhor, mas tipo essa sensação de segurança. O Senhor da minha vida está no barco. É esperança mesmo, né? É esperança. Queria finalizar então com uma frase do Papa Francisco sobre a esperança. Primeiro uma do Moisés, ele diz assim, ele dizia na hierarquia de baixo para cima. De baixo para cima. Ele dizia assim, né, que Santa Benedita da Cruz, ele citando ela, diz: os tempos mais escuros trazem as profecias mais luminosas. E ele diz: é exatamente nos momentos mais difíceis da história de Israel, de maior escuridão e de mais inseguranças, que Deus fez surgir os profetas e falava as profecias mais luminosas. Cara, o que é isso? Espetacular. Amém. E o Papa Francisco fala sobre a esperança dizendo isso. A esperança é outra coisa, não é otimismo. A esperança é um dom, um presente do Espírito Santo. E por isso Paulo dirá, a esperança não decepciona. Por quê? Porque é um dom que nos foi dado pelo Espírito Santo. A esperança é Jesus. Não é simplesmente dizer, tenho esperança na vida. Não, eu tenho esperança em Jesus Cristo. Pessoa viva pela Eucaristia e presente na sua palavra. O resto não é esperança. É bom humor e otimismo. Não é desvalorizando o bom humor. Não é desvalorizando o otimismo. O Papa Francisco é super bem-humorado e otimista. Mas saber o que é o que, colocando no lugar. A esperança é muito mais. Colocando no lugar, né? No lugar. Ainda bem que foi só no final, né? Se tivesse sido no começo, essas citações a gente ia tipo assim, tchau, ok, acabou o nosso foi uma coisa... fechou bem, né? Tá abrida, talvez não. Mas... Pedro, acho que a gente só tem a agradecer, né? O Padre Franco aqui. Poxa, demais. Eu que agradeço, foi muito bom. Abrimos aqui a nossa série aqui de conteúdo exclusivo na nossa plataforma e a gente já quer fazer um convite para você que tá acompanhando. Já faz uma maratona, dá o play no próximo, dá o play no outro que vem e fica aqui com a gente, né? E transmite também essa mensagem de esperança, né? Nós acreditamos que Deus quer falar para o nosso, né? Para os nossos irmãos nesse tempo. Deus quer transmitir essa mensagem de esperança. Então, você está conhecendo alguém aí um pouquinho desesperançado, perdendo um pouco, manda também esse podcast para ele, ajuda ele aí também a
você dar uma renovada, né, espiritual também. Porque aí sim você pode dizer vai dar certo. Aí você vai poder dizer. Porque você já conhece o porquê. Exatamente, exatamente. @Festival Haleluia no Instagram, youtube.com/Festival Haleluia, é o canal oficial do evento, e @Conshalom, da nossa comunidade, e Conshalom também no YouTube. Então Exatamente. esses são as principais plataformas do nosso conteúdo. Esses episódios estão no conteúdo exclusivo para quem fez Quem fez a inscrição na plataforma do evento, então, conteúdo exclusivíssimo. Ótimo. E eu espero o seu comentário. Gostou do podcast? Envia depois pra mim uma mensagenzinha lá no Instagram que eu vou... Qual é o teu arroba, padre? @pe.franco.galdino. Vai estar escrito aqui, mas Vai é estar bom escrito bem gente... facinho pra falar. Para quem tá com a tela desligada só ouvindo, já tá sabendo. Show, gente. Obrigado, Show, obrigado, valeu, padre. um abraço. Deus abençoe vocês. Shalom. Aleluia. Festa que nunca acaba.